Olá, sejam bem-vindos ao Biologia mais biologia na sua vida. Vamos falar hoje sobre ciclo do oxigênio, portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. O ciclo do oxigênio é um dos ciclos que merecem ser estudados justamente por sua importância. Ele está relacionado diretamente com a atividade de produção de energia dos seres vivos chamados de seres aeróbios, que são seres vivos que utilizam o oxigênio durante o processo de respiração. Mas eles precisam deste gás justamente porque eles só conseguem produzir energia em sua presença. Basicamente, um ser vivo aeróbio, para produzir energia, ele precisa da glicose, que vem do alimento, e do oxigênio, que vem do processo de respiração. A glicose e o oxigênio entram dentro das células. Lá ocorre uma reação química que promove a produção de energia, e assim o ser se mantém vivo. Para entendermos o ciclo biogeoquímico do oxigênio, nós precisamos entender aonde o oxigênio é encontrado, quais são as transformações que ele sofre, ou seja, para onde é que ele vai e como ele consegue voltar para o seu local de origem. Então, vamos entender isso? Essa paisagem ela vai nos ajudar a entender o ciclo biogeoquímico do oxigênio. A primeira coisa que a gente tem que saber é onde podemos encontrar o oxigênio. Bom, basicamente podemos dizer que encontraremos ele nas dependências do ar, que é a nossa atmosfera. Podemos encontrar oxigênio na água, que é a nossa hidrosfera. Podemos encontrar oxigênio no solo, que é a litosfera. E podemos encontrar oxigênio no corpo dos seres vivos. A etapa mais importante do ciclo do oxigênio é o processo de fotossíntese. É o principal transformador dessa matéria. Isso acontece porque os seres que fazem fotossíntese são capazes de fazer reações químicas que liberam oxigênio para o ambiente. Basicamente, seres como as plantas, algas e algumas bactérias são capazes de fazer este processo. Para que isso ocorra, é necessário que esses indivíduos absorvam água, o nosso H2O. Perceba que a água tem oxigênio incluído nela. Nesse caso, esses seres precisam absorver 12 moléculas de água, 12 H2O. Além disso, esses seres precisam absorver o CO2, o gás carbônico. Nesse caso, ele precisa absorver 6 moléculas de gás carbônico. Perceba que o gás carbônico também tem oxigênio incluído. Água mais gás carbônico vão reagir com a luz, daí o processo de fotossíntese, e acaba gerando o que nós chamamos de glicose, o açúcar mais importante da vida. Nós brigamos, lutamos por esse açúcar, que é representado fórmula C6, ou seja, 6 carbonos, H12, ou seja, 12 hidrogênios e O6, ou seja, 6 oxigênio. Perceba que o oxigênio também está incluído na molécula de glicose. Além disso, o processo de fotossíntese acaba liberando H2O para o ambiente. Nesse caso, são 6 moléculas de água. Perceba que a água também tem oxigênio, como a gente já viu anteriormente. E acaba liberando também o oxigênio respirável, que nesse caso são 6 moléculas de oxigênio, o O2 puro. Então perceba como o oxigênio passa por transformações e ele acaba sendo liberado a partir dessas reações químicas, nesse caso de fotossíntese. Os principais produtores de oxigênio, responsáveis por mais de 90% de produção, são as algas, principalmente o fitoplâncton. Então, as florestas, embora colaborem para o processo de produção ou de transformação desse gás importantíssimo, ela corresponde a uma pequena porcentagem, quanto os oceanos, com o seu fitoplâncton, ou seja, com as algas dessa região que nós chamamos de fitoplâncton, que são várias espécies de algas, são responsáveis pela maior parte do oxigênio. Então, fique claro essa questão. A segunda transformação que o oxigênio passa é o processo de respiração. Ele está disponível no ambiente, a gente já aprendeu de onde ele veio, e aí os seres que são aeróbios, ou seja, que precisam do oxigênio para respirar, eles vão absorver esse gás através do processo de respiração e através do processo de alimentação, eles vão adquirir a glicose. A glicose ela vai reagir com oxigênio nas células dos seres
aeróbios e vai produzir uma reação química que irá liberar gás carbônico, CO2, mais precisamente 6 moléculas de gás carbônico. Perceba que o oxigênio ele não foi perdido, ele está presente aí no gás carbônico. O O2 é de oxigênio. Além disso, esses seres vão liberar durante esse processo água, H2O, 6 moléculas de água. Perceba que a água também tem oxigênio, então ele não foi perdido, ele está aí presente. E uma das coisas mais importantes que vai ser produzida nesse processo é a energia que mantém o corpo dos seres vivos. Então, o oxigênio ele acabou sendo devolvido de novo para o ambiente e agora está disponível para fazer o processo de fotossíntese de novo. Então, a gente acaba fechando o ciclo. É importante lembrar que os seres que fazem fotossíntese também respiram oxigênio, tá? Então, as plantas e as algas, por exemplo, elas vão precisar de oxigênio em processos de liberação da energia proveniente da sua própria produção de glicose. Então, as plantas elas vão respirar oxigênio, mas chega um determinado momento que a taxa de produção de oxigênio ela é maior do que a taxa de consumo. E isso é chamado de taxa de compensação. Chega um momento que ela começa a compensar a sua produção, ou seja, ela respira oxigênio, mas chega um momento que ela tem uma eficiência tão grande que ela consegue produzir mais oxigênio do que respirar. O terceiro tipo de transformação do oxigênio é o processo de combustão. Para que algo pegue fogo, ou seja, entre em combustão, são necessárias basicamente 3 coisas. O combustível, que é o material que vai ser queimado, pode ser qualquer coisa que possa ser queimada. O comburente, que nesse caso é o oxigênio que vai reagir com o combustível. E a energia de ativação, que é aquela fagulha, faísca ou aquela energia inicial que irá fazer com que o material entre em combustão. A ausência de qualquer uma dessas coisas impede o processo de combustão. Nesse caso, o oxigênio irá reagir com o material que está sendo queimado e ele fará parte agora desse material. Como, por exemplo, o carbono. O carbono reage com o oxigênio e forma o CO2 durante o processo de queima. Esse CO2 vai estar presente na atmosfera de novo e irá participar do processo de fotossíntese. Então, nós conseguimos fechar mais uma vez o ciclo. Outro tipo de transformação do oxigênio é o processo de decomposição. Quando um ser vivo morre, seres como bactérias e fungos acabam fazendo a decomposição do corpo daquele ser e durante a reação química de decomposição ocorre liberação de oxigênio para a atmosfera que estará de novo disponível para novas transformações. É possível observar também um processo mais simples e não muito falado, que é o de oxidação, que é quando o oxigênio que está presente no ambiente acaba se unindo com metais, por exemplo, como o ferro, e aí nós temos o óxido de ferro. Então, nesse caso, esse processo também faz parte do ciclo do oxigênio. E a última transformação do oxigênio é o famoso ozônio, ou O3, que nada mais é do que 3 átomos de oxigênio unidos. O oxigênio respirável, que a gente utiliza na respiração, são 2 átomos de oxigênio unidos. Então, o que acontece basicamente é o seguinte: a radiação solar pode quebrar a molécula de ozônio, transformando o ozônio em oxigênio respirável, O2, e em um átomo de oxigênio que fica livre na atmosfera. Esse átomo de oxigênio que está na atmosfera, ele pode se ligar a moléculas de oxigênio que estejam disponíveis, se transformando de novo em ozônio. Então é como um ciclo, um mini ciclo que acontece com relação ao ozônio. E aí nós temos mais uma grande importância do oxigênio, que ao formar o ozônio faz uma camada protetora que nos protege dos raios ultravioleta. Sem essa camada, a vida na Terra seria impossível. Bom, com isso nós encerramos mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!